A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 1: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor: Pedro Dong. Semana 1. Introdução. Domingo. Ler com oração. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, 9 a 11. Paulo em Corinto e a carta aos Gálatas. Depois da Macedônia, Paulo e Silas foram para Bereia, onde ocorreu um tumulto. Por causa dele, os irmãos acharam melhor enviar Paulo para Atenas, de onde partiu para Corinto, conforme está registrado em Atos. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Atos 18, 1 a 3. Cláudio, imperador de Roma, decretou que todos os judeus tinham de sair de Roma para que fosse feito um censo, e Paulo aproximou-se de Áquila e Priscila, pois eram do mesmo ofício, com os quais passou a morar e a trabalhar fazendo tendas. Podemos achar estranha essa profissão de fazer tendas, mas Corinto era uma das regiões onde se promoviam grandes festivais, festas e concentrações de pessoas de tempos em tempos. Assim, a cidade não tinha infraestrutura de hotelaria para hospedar todas as pessoas que iam para lá durante os grandes eventos. Nessas ocasiões, as pessoas ficavam em tendas, disponibilizadas por profissionais. Uma vez que Paulo estava sozinho, e não havia suprimento da obra para ajudá-lo em suas despesas, ele se juntou a Priscila e Áquila para fazer tendas. Mesmo trabalhando, Paulo não deixava de pregar o Evangelho conforme o texto de Atos registra. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, 4 a 11. Com a oposição dos judeus, Paulo passou então a pregar o evangelho para os gentios, sendo encorajado pelo Senhor. Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, e foi nesse meio tempo que ele provavelmente escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses no ano 52. Embora a igreja em Tessalônica fosse uma igreja nova, já no ano seguinte ele lhe escreveu sua segunda carta. Entre os anos 53 e 54, Paulo deve ter escrito a carta aos Gálatas,
após os acontecimentos registrados em Atos 15, ocorridos no ano 50. Ao longo desta semana, podemos conhecer o pano de fundo da carta aos Gálatas. Se não tivesse existido toda aquela pressão dos judeus relatada em Atos 15, levando a igreja em Jerusalém a dar uma guinada em direção a seguir a lei e influenciar as igrejas dos gentios, Paulo não teria a preocupação apresentada na carta aos Gálatas. Quanto a nós, precisamos ter clareza acerca da verdade do Evangelho. O Evangelho é um só, não há dois evangelhos. O Evangelho único é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Jesus Cristo pregou e a que seus apóstolos deram continuidade. Devemos conservar-nos dentro do único Evangelho, que é o Evangelho da vida, da graça, o Evangelho que nos orienta a seguir o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Jesus é o Senhor. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.